também. O senador Flávio Bolsonaro já começou a montar um núcleo de conselheiros na área econômica, formado por nomes que passaram pela gestão do governo do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os interlocutores que estão ali no espectro do Flávio Bolsonaro estão o Gustavo Montezano, que é ex-presidente do BNDES, e Adolfo Salcida, que é ex-secretário do Ministério da Economia. Segundo aliados, o grupo ainda busca uma figura capaz de concentrar a chamada agenda econômica e dar identidade, mas ainda, primeiro, não falaram no Paulo Guedes, mas ainda não é aquele que centraliza todas as soluções, pelo menos foi essa ideia que foi passada quando o Paulo Guedes foi anunciado como ministro, mas essa figura ainda não está nesse espectro criado pelo Flávio na campanha que vem aí, Zaidan. Inclusive, Ronald, esses nomes, eles são anunciados e fazem com que a informação se torne pública exatamente como um sinal, né, para alguns setores, porque para a grande maioria da população, os caras são inclusive desconhecidos. Mas o mercado financeiro, a mídia, e aqui, não para que saia no noticiário, mas para que os donos das empresas de comunicação enxerguem a candidatura do Flávio Bolsonaro desde esses nomes, tendo como parâmetro esses nomes, o que pode acontecer na economia. E eles pensaram no Roberto Campos Neto, né, para ser o nome central dessa equipe. Só que, primeiro, o Roberto Campos Neto, ele é muito próximo do Tarcísio, muito ligado ao projeto político do Tarcísio. Segundo, não é um momento adequado. O Roberto Campos Neto virou uma figura que pode até tirar votos. É diferente do Paulo Guedes, né? Que veio do mercado financeiro, tinha lá sua história como um dos garotos de Chicago, né? O pessoal do Milton Friedman, obviamente ele é de uma geração posterior, mas com aquela formação, mas não era conhecido, a não ser das pessoas ali do setor de investimentos, uma parte do mercado financeiro, nem de todo ele. Já o Roberto Campos Neto presidiu o Banco Central, e num momento muito tenso, né, inclusive da relação do governo já com o Lula presidente, com o Roberto Campos na presidência do Banco Central. Mas basicamente a ideia é essa, né? É ter nomes que façam o mercado financeiro enxergar o Flávio Bolsonaro como alguém que vai tentar retomar a política econômica do Paulo Guedes. Mais do que isso, eles não querem só o que foi a política econômica do Paulo Guedes, consideram que foi um projeto limitado, eles querem algo que se pareça, pelo menos, com o governo de Javier Milei, né? É isso que acalenta ali o mercado financeiro. E esses nomes são apresentados exatamente para produzirem essa sensação, né, de que alguém que vai apostar numa política extremamente liberal, do ponto de vista de privatização, de corte de investimentos públicos, é o que esses caras vivem defendendo, né? Inclusive com premissas teóricas que são ao res do chão, né? São baixíssimas, fraquíssimas, já desmoralizadas desde a década de 30, só foi retomada na época da escola austríaca e tal, mas é o que eles enxergam. E é o que o Milei está entregando, né? A destruição da indústria argentina, o corte violento, brutal de qualquer investimento público e a abertura do país para o grande capital estrangeiro. E é exatamente isso que eles esperam. E esses nomes são apresentados para que sejam sinais ao mercado financeiro, algumas corporações, as empresas de comunicação, de que esse será o caminho do Flávio Bolsonaro